do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui novamente com mais uma lição da EBD, próximo domingo, lição de jovens, a lição 6, com o tema muito importante, a autenticidade de uma linguagem sadia. Nós sabemos a dificuldade hoje que temos nos dias de hoje com os jovens, não somente com jovens, né, mas com muitos cristãos de várias idades, no linguajar. O linguajar ele faz uma diferença muito grande. Então, assim, peço para você, fique até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente algo a respeito do vídeo. Também, se você quiser compartilhar com outras pessoas, eu tenho certeza que haverá aprendizagem a respeito do tema hoje. Então, um tema muito bom. Vou repetir de novo. Lição 6 de jovens, que acontecerá no dia 9 de fevereiro, com o tema a autenticidade de uma linguagem sadia. Então, a linguagem sadia, ela faz toda a diferença na vida de um cristão. Não somente de um cristão, mas de um ser humano, né? De um ser humano vivendo os dias de hoje. Esse tema de hoje, ele vai englobar falar principalmente da língua. A língua, ela tem um poder muito grande. Ela tem o poder de salvar, mas ela também tem o poder de amaldiçoar. Ela é comparada como um fogo que destrói um bosque enorme. Então, assim, não esqueça, fique até o final do vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá, vamos para o texto principal, né? Na lição dos adultos, é textual. Então vamos para o texto principal. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha aí. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então hoje está chovendo, maravilha de Deus, né? Gravando o vídeo, está chovendo. O que acontece? A morte e a vida estão no poder da língua. Sabemos que hoje em dia, para alguém morrer através da língua é rápido. O que acontece? Uma discussão, qualquer coisinha, você está correndo sério risco de vida. A gente sabe que com várias contendas atuais, se você tiver uma contenda com alguém, rapidinho, pessoas que vivem do ramo de tirar a vida, elas chegam e se conta aqui, quer me tirar a vida, que ele me vingar aqui, entendeu? Então, assim, é algo muito sutil dos dias de hoje, dos dias atuais. E você pode viver da língua também. Como? Eu vou falar para você. Eu vou dar um exemplo. Eu era um vendedor. E aí, para você ser um vendedor bom, você tem que ter uma boa conversa, você tem que ter um bom diálogo. E nós sabemos, né, que não somente nos dias atuais, mas também nos dias passados e nos futuros nós iremos chegar também, você tem que saber falar para diversas coisas, para você adquirir algo material, algo financeiramente. Mas o importante que eu falo na fala da língua é você adquirir a salvação, morar no céu. E para que você adquira a salvação, você tem que entender e você tem que procurar manter um linguajar diferenciado, um linguajar comportado, entendeu? Porque o que adianta? Eu sou cristão, mas o que adianta dizer eu sou cristão e eu não tenho um comportamento de cristão? O que acontece com isso? O que acontece é que eu posso estar mandando várias pessoas indo para o inferno por causa desse comportamento. Essa é a realidade da vida. Resumo da lição. O controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma vida sadia. O controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Entendeu? Então, controle sua língua, tenha cuidado. A minha esposa sempre fala, né, que eu converso muito, que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Ou seja, escute mais e fale menos. No momento que você escuta primeiro, aí depois você falar, você vai ter um diferencial na sua vida. Então, assim, minha esposa, eu admiro muito ela, que ela é uma pessoa sábia, ela escuta muito e ela já tem ensinado muito com isso, entenderam? Eu que aconselho vocês também. Vamos lá. A leitura ela é encontrada em Tiago 3,
primeiro versículo até o 12. Então, assim, uma leitura magnífica. Eu já convido você, abra sua Bíblia aí em Tiago 3, de 1 ao 12. Então, a respeito da língua, elas são maravilhosas. Eu não vou estar lendo aqui tudo, porque vai tomar muito tempo para o vídeo não ficar extenso. Mas eu vou ler aqui a parte do 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, assim, se o ser humano tem capacidade de refrear a sua língua, então ele é uma pessoa sábia e ele pode frear o seu corpo em diversas situações. Ele pode adquirir uma vida muito maravilhosa, uma vida longa, e pode conquistar outras pessoas a se inspirar na sua vida para viver uma vida muito boa. Já o verso 6. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Entendeu? Então, nós acabamos de ver agora há poucos dias o acontecimento que aconteceu nos Estados Unidos, que um dos lugares mais caros dos Estados Unidos se acabou em fogo. Ou queimou mansões de 200 milhões, queimou mansão de quase 1 bilhão, entenderam? 900, 800 milhões de atores famosos, carros, muitos bens materiais de muitas pessoas, né? Uma cidade praticamente toda foi queimada. Então vocês já imaginaram a comparação da língua com aquele fogo que devastou tudo aquilo. Então entenda, a língua ela tem um poder muito grande, ela tem um poder de destruir uma vida, de destruir uma família, de destruir muitas coisas. Mas também ela tem o poder de salvar, ela tem o poder de te levar para o céu, ela tem o poder de levar uma multidão para o céu, ela tem o poder de mudar, de você ser uma pessoa maravilhosa através da língua. Viu, gente? Já aqui no verso 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Olha, viu? De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Entenderam? Vou repetir esse versículo. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Ou seja, será que uma língua que ela profere maldições, ela vai ter capacidade também de prover bênçãos? Não, porque não existe um manancial que nele vai sair a água amarga e a água doce. Não, ou ela é lá ou ela é cá, ou ela vai prover coisas boas ou ela vai prover coisas ruins. Então tenha cuidado. Dentro do meio cristão a gente vê pessoas que ela vive de espalhar coisas, ela vive de picuinha, de coisinha, de tititi, e aí ela destrói muitas vidas, ela afasta muitas vidas do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a língua tem esse grande poder, viu? Meus irmãos, também figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos. Olha aí, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada, né, gente? Salgada, né? Falei, salgada e doce. Jamais um pé de manga vai dar uma melancia, né? Improvável, né, gente? Um pé de melancia dá uma laranja. Não, jamais. Então vamos ter cuidado, vamos entender o poder da língua, vamos saber utilizá-la, viu? Vamos aqui já para a introdução. Qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? No texto bíblico que estudaremos nesta lição, o capítulo 3 da carta de Tiago, somos advertidos a respeito do poder e a responsabilidade do uso da língua, viu, gente? Tiago aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita nossa fé em Jesus Cristo. Ou seja, nós entendamos, chegamos a entender que a língua tem esse poder e que nós devemos nos portar mediante todos os sistemas
da vida, ou seja, todas as partes da vida que nós estamos vivendo, se portar para que nós possamos ser exemplo para várias pessoas. E isso inicia-se do controle da língua, Então eu lembro aqui da história de Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus e Samuel teve 3 grandiosos ministérios. Um homem ter somente um ministério desse, ele já é um grande homem. Imagina os 3. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. E eu vi o meu pastor Osvanildo, que pregando, ele falando que Samuel foi um homem tão importante na obra de Deus, ele foi um homem com as palavras tão sábias que Deus não deixava cair uma palavra da boca de Samuel. Vocês já imaginaram o quanto esse homem foi usado por Deus? Jamais uma pessoa que está ensinando, ele deve endeusar uma pessoa igual Samuel, igual Davi. Não, endeusar não, jamais. Mas que admirável se ele fez algo maravilhoso para a honra e a glória do Senhor, e ele foi um homem admirado por Deus. Jamais caiu uma palavra da boca de Samuel. Ou seja, ele foi um homem com muita sabedoria, viu, gente? Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel e o sacerdote Samuel. E o Samuel, quando ele foi para ungir Davi, ele conversou com Deus e ele estava preocupado. Como que eu vou sair? E segundo meu pastor, ele falou, levas uma ovelha e diz que tu vai fazer um culto. Então, até falou que nem sempre devemos falar, segundo o que ele falou, nem sempre devemos falar tudo da nossa vida para os outros. Ou seja, temos que falar de Jesus. E aí já inicia-se o improvável, porque da casa de Jessé tinha muitos homens, muitos filhos fortes. Mas Deus escolheu o menorzinho, aquele que era rejeitado por muitos. Porque Deus não pode escolher você? Deus não está procurando capacitados. Deus não está procurando desocupados. Deus está procurando pessoas para capacitar. E no sentido de desocupar, muitas das vezes você é eu sou ocupado, eu não consigo fazer isso. Deus não quer desocupado, não. Deus quer você que tem propósito para fazer a obra dele. A necessidade de dominar a língua. A responsabilidade dos mestres com o que falam. Aqui eu vou dar uma sublinhadazinha para melhorar, né, gente? Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os profetas. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. A palavra grega para mestre, cujo significado também é senhor. O mestre aqui é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possuía conhecimento sobre a lei. Então, vamos falar de alguém que teve controle na língua. Alguém que todas as suas palavras, quando era falada, ela tinha um grande poder. Uma pessoa que quebrou muitos paradigmas. E uma pessoa que quebrou muitos paradigmas foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Ele quebrou diversos paradigmas daquela época. O poder da língua. Olha o poder da língua. Porque o Tiago afirma, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele implica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes têm de controlar não apenas as palavras, mas também as ações. Ou seja, é o que eu falo para todos os meus jovens, né? A gente está na liderança da mocidade. Seja exemplo. E esse linguajar dos dias atuais que muitos jovens querem usar, aquilo ali estuda um momento que poderia ser uma conquista de alguém para Cristo. Mas se você for usar aquele linguajar, ele vai massacrar aquele momento em que você poderia estar conquistando alguém para Jesus. Ou seja,
eu quero até falar a respeito de palavrões. A gente vê gravações de pregadores que ele solta palavrões na hora da pregação. Ah, mas aquilo acontece. Mas aquilo ali é costume que ele tem. Será que eu vou falar um xingamento? Se eu falar aquilo que ele, porque quem sabe muitas das vezes eu falava aquilo ali. Então nós devemos ter muito controle com ali, devemos ter cuidado, porque aquilo ali pode massacrar a fé de alguém. Pessoa que foi, às vezes, até uma pessoa que é descrente, ele foi ouvir a palavra de Deus, mas ele ouviu um palavrão daquela pessoa que não queria ouvir a palavra de Deus, hoje um servo de Deus. Então uma pessoa fala um palavrão e ali já caiu por terra toda aquela vontade daquele ser aceitar Jesus naquele momento. Então vamos ter cuidado, né? Aqui, vamos rapidinho. Ele compra aqui, língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Eu falei para você, a língua ela tem um poder muito grande. Ela mata, ela destrói, mas ela também salva, ela liberta, ela cura. A palavra de Deus é maravilhosa. Não existe algo melhor do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é tão forte, ela é tão maravilhosa, que diz que ela é maior do que a espada. A espada de dois fios. A espada de dois fios ela corta de um lado e ela corta do outro. Ela retalha a carne, ela corta o osso. Mas a palavra do Senhor, ela penetra dentro do osso. E ela cura, e ela transforma e liberta. E eu estou te convidando nesse momento, você que está assistindo, se você ainda não for, não tiver aceitar Jesus, aceite Jesus. Procure a igreja mais próxima aí, porque Jesus tem algo maravilhoso na tua vida. Vamos correr. Embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar uma vida inteira para o bem ou para o mal. Eu falei para vocês, jovens, tenham cuidado com suas amizades. A amizade ela pode te levar para o caminho da perdição. Ela pode te levar à morte. Ela pode te levar para um lugar que você não precisa ir. Como eu sempre falo, para você ir para o inferno é caro, não é barato não. Para você ir para o céu não é fácil, mas é de graça. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz por ti. Se você quer ir para o inferno, eu vou dizer para você, não é barato. Você vai pagar caro para ir para o inferno. Então não queira ir não. Vamos para o céu, vamos buscar essa salvação que nós estamos no tempo da graça. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a plena liberdade de adorar a Deus. Viu? O ser humano, que é relativamente pequeno em porte e força, por meio do freio, um artefato muito pequeno, ou seja, nós somos pequenos, mas nós podemos chegar muito longe. Quando nós falamos aqui para a tecnologia, onde o ser humano está chegando, né? É impressionante. E a língua é comparada com um leme. O barco é pequeno, mas ele consegue controlar e o homem vai em diversos lugares só com um pequeno controle. O homem pode parar um animal, o homem pode domar um animal, mas a língua é muito difícil de domar. Mas nós podemos buscar. Assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação como um pequeno leme, ele deve ser capaz de controlar a sua língua para que ele tenha um bom curso nos mares desta vida e os quais precisamos atravessar. Então, assim, nós temos que controlar a nossa língua porque a nossa vida é um mar muito grande e para que nós possamos atravessar ele, nós temos que controlar esse curso. Nós estamos no barco. No barco tem um leme. E nós temos que ter aquele controle para que nós possamos ultrapassar. Deixa eu contar aqui rapidinho aqui um comentário. Certo dia um crente ele convidava o vizinho. Fulano, vamos para a igreja. Disse, não, eu estou lendo um livro. E eu só posso cair quando terminar de ler esse livro. E ele ficou convidando ele durante 6 meses. Todos os dias ele convidava. Bora para a igreja hoje? Não, estou lendo o livro. Aí quando completou 6 meses, ele parou de convidar aquela determinada vizinha. Aí ele saiu para a igreja e o vizinho disse, fulano, eu vou contigo hoje para a igreja. Ele disse, glória a Deus. Aí foram para a igreja. Quando chegou na igreja, que eu fui feito apelo, aquele vizinho aceitou Jesus. E ele ficou impressionado com aquilo, né? Aí ele perguntou para ele, mas
Me diga uma coisa, eu lhe convidei diversas vezes e você não, e você disse que estava lendo o livro. Mas que livro é esse? Ele olhou para a cara do irmão e disse: você era o livro. Todos os dias eu estava analisando a sua vida e eu vi que a tua vida é exemplo. E eu quero servir esse Deus que tu serve igual tu serve. Ou seja, ele foi um grande exemplo para aquela pessoa. E diariamente nós somos lidos por pessoas. Diariamente pessoas ficam olhando o nosso comportamento. E se você idealizar um pouquinho, ainda diz: não é crente não? Ou seja, é um poder muito grande. Hoje nós vemos, já vi muitas pessoas que participam de facções que eles falam. Eu fui ver um pregador que ele era de uma facção. Ele falou que só tem dois jeitos de você sair de lá. Ou você sai morto, ou então você aceita Jesus. Mas quando fala em aceitar Jesus, é aceitar Jesus. É você fazer o ID. É você fazer a obra de Deus. Então isso é muito admirável, né? Porque mesmo eles estando em um caminho que não é tão fácil de servir, mas ele tem um entendimento que tem um Deus acima de tudo. E nós temos um Deus. Nós temos um Deus que cuida de mim, que cuida de ti, que cuida de todos. Nós temos esse Deus. Então eles acreditam, mesmo eles estando no mundo químico, mas eles acreditam na existência do nosso Deus maravilhoso. Então assim, isso é algo que não é assim, a gente fica triste por um lado, mas é gratificante por outro, porque entendem o sacrifício, entendem que nós estamos no tempo da graça e que Jesus morreu e que nós podemos ter a plena liberdade de adoração a Deus. Os perigos de uma língua descontrolada, até mesmo capaz de mudar o clima de uma determinada região. Os prejuízos são enormes para os ecossistemas e principalmente para o homem. Vamos ver aqui essa parte aqui, né? Com o mundo de iniquidade, essas expressões significam uma profunda violação da lei e da justiça, injustiça de coração e vida. Como fogo, a língua que professa iniquidade é perversa até fora do controle e destrói tudo à sua volta. Então, a língua ela tem esse poder de destruir. Viu, gente? Ela tem o poder de destruir. E eu só ler os tópicos aqui rapidinho para que nós possamos finalizar esta lição. A incapacidade de domar a língua. Pessoas não têm capacidade de domar, ela tenta, mas não controla. O que a língua causa? Que significa uma natureza perversa no modo de pensar, sentir, agir. Pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva, venenosa. A comparação é como uma víbora, cujo veneno é tão mortal quanto os insultos, calúnias, maledicências e mentiras. Embora difícil, o controle da língua é essencial para evitar as armadilhas do mal e para se viver uma vida piedosa. Viu? Então assim, o controle da língua é muito bom, porque através da língua vem todas essas características horríveis que destrói a tua vida se tu escolher esse caminho e destrói a vida de muitas pessoas. Uma calúnia, ela destrói, ela ajuda muito com a pessoa. As mentiras, gente, dói muito, machuca muito, viu? Então, Tiago, os irmãos, que tal atitude não deve existir entre os crentes. Então, assim, essa atitude do descontrole da língua, ela não deve haver entre os crentes, porque uma contenda dentro da igreja, aí vai crescendo, e aquilo ali, ela prejudica muitas pessoas. E é muito triste aquilo ali. Então, entre os irmãos, nós temos que ter união, nós temos que chegar e ter diálogo, porque nós somos pessoas que têm entendimento da palavra de Deus, nós temos entendimento que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Como nós cristãos nós ficamos dessa forma, falando mal uns dos outros. Então, seja exemplo. Características de uma língua sadia e irrepreensível. Então, separei aqui. A fala que edifica. Escrevendo os crentes de Éfeso, Paulo também enfatiza esse ensino, afirmando que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover e edificar, para que dê graça aos que ouvem. Então imagina, você chegar no lugar e dizer assim: eu amo ouvir aquela pessoa falar,
Eu amo ver aquela pessoa cantar, eu amo ver aquela pessoa conversar. É maravilhoso, porque ele sabe que da tua boca só sai coisas da palavra de Deus. E isso é gratificante, isso é maravilhoso. Você já imaginou alguém falar dessa forma de ti? É lindo. Então, não fique por aí falando coisas dessa forma, que é triste. Palavras de sabedoria. Precisamos demonstrar sabedoria por meio das nossas condutas e especificamente através das nossas palavras. Uma língua sadia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, viu? Então, assim, as palavras dessas, ela tem um poder muito grande, porque as pessoas quando ouvem, ela já vê, ela tem sinceridade, ela tem amor. Então, uma pessoa que ela é movida do Espírito Santo é diferente, ela é conhecida. Falo direto, seja aquela pessoa que não precisa alguém chegar e dizer eu sou crente, mas que ela veja o Espírito Santo através da tua vida, através do teu comportamento, através do teu agir, viu? E para finalizar, nós temos aqui reflexão da fé em Cristo. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. O crente deve se comunicar de modo e evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheio de graças e de verdade, evitando gírias, palavrões e etc. O fruto do Espírito, quando nossas palavras são coerentes com a fé que professamos, elas se tornam ferramentas de evangelismo e testemunho, atraindo outras pessoas para Cristo. Então, no momento em que tu fala, em que tu se expressa, em que tu se porta, tu se comporta como um cristão, então ali é um exemplo para que outras pessoas venham aceitar a Cristo. Então, eu quero agradecer a você por você ter ficado até aqui conosco. Se você gostou do vídeo, então você compartilha com outras pessoas aí para que outras pessoas aprendam algo. O professor Jardim não é o melhor professor, mas eu tenho certeza que saiu algo que pode ajudar pessoas a melhorar, a ter esse controle da língua. Eu tenho lutado muito, não é fácil, então controlar a língua não é fácil, mas eu tenho lutado muito, graças a Deus, e minha esposa tem me ajudado muito a respeito disso. Lembre-se, você tem 2 ouvidos e uma boca, então você tem que ouvir mais e falar menos. Então, se você ficou até o final do vídeo, deixa aquele likezinho, deixa um comentário, assisti, tal, gostei disso, daquilo. E se não é inscrito, se inscreva e compartilhe com outras pessoas aí para que o canal do YouTube, quando você curte, quando você comenta, o YouTube entrega para outras pessoas. E assim, eu tenho certeza que essa palavra chegando em outras pessoas vai ajudar muito. Então, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.